Olá pessoal, professor Luciano Araújo da Cursos Projetar. Vamos para mais uma aula de Advanced Steel. Vamos aqui para uma aula básica, né? Nós já estamos com a área de trabalho aberta. Nós abrimos clicando exatamente no comando new, né? Novo, e ele automaticamente insere uma nova template, né? Que no caso seria aqui, ó, uma nova template. Ele já abre nessa tela, nessa área de trabalho. E aqui nós vamos explorar esse painel objetos aqui, certo? Nesse painel, na aba objetos, nós temos o grupo aqui de malhas, né? Ou eixos, né? Que o AutoCAD chama de grid, né? A grade, aonde vai definir, né? Para nós será definido os lançamentos de colunas, né? Para nós lançarmos os nossos galpões, ou mezanino, ou qualquer outra estrutura metálica, né? Então a malha é importantíssimo como ponto de partida de um projeto. Então, ciente disso, nós vamos clicar aqui, ó, né, nesta opção, malha com grupos por distância, né? Essa opção aqui, malha de construção, ela é mais simples, porém vamos utilizar essa aqui para observarmos como é que é o funcionamento dela. Ela cria eixos paralelos com distâncias diferentes, caso queiramos, né? Então, eu cliquei aqui neste comando, ele pede para definir as extremidades, né? O primeiro eixo, né? E aí, o primeiro eixo, na realidade, nós estamos falando do ponto de origem. Então, nós vamos definir o ponto de origem digitando 0,0, dando um Enter. E observa, então, que ele já amarrou a nossa grade no ponto de origem do nosso sistema de coordenadas. Agora, uma vez feito isso, nós vamos digitar o ponto final. Vamos clicar aqui no modo ortogonal para facilitar, para que fique fixo, né, a nossa linha. Então nós vamos, né, a nossa linha não, nossa grade. E agora eu vou digitar 12.000 com base na direção aqui do X, que vai ser a frente do meu galpão. Então será 12.000, né? Vai ser 12.000, eu digito Enter. Agora, ele pede a direção do grupo. Então, a direção do grupo vai ser exatamente o oposto. Vai ser aqui no Y, né, onde nós vamos lançar grupos, né, distâncias de 5.000 para formar o comprimento do nosso galpão, que será de 25.000, né? E aí, então, definimos a direção, simplesmente posicionando no Y e dando um clique. Agora, ele pede para dar a sequência, as distâncias, né, dos eixos. Então, vamos lá. A primeira distância, 5.000, dou um Enter. A segunda distância, 5.000 novamente, dou um Enter. E observa que ele vai somando, ó. Foi mais 5.000, Enter, mais 5.000, Enter, e para finalizar, mais 5.000, Enter, né, que dá os 25.000, que é o comprimento do nosso galpão, com 5 divisões, né, distâncias de 5.000 e 6 eixos, né? Vamos dar um Enter aqui, ó. Ok, então está aqui. Quando nós finalizamos, automaticamente já abre essa caixa, né? Então observa então que nós definimos o comprimento do nosso galpão como 25.000, lançando-se 6 eixos, sendo ele 5 distâncias de 5.000. E a frente do nosso galpão, 12.000, está aqui no nosso eixo X. Vamos fechar aqui então. Vamos digitar DI, de distância, certo? Já aparece ali para nós a ferramenta. Eu clico nesta ponta e eu poderia clicar aqui direto, né? Olha, já para confirmarmos, né, os 12 metros. Mas se eu também clicar aqui na diagonal, olha, no final do último eixo, tá vendo, em diagonal, ele já dá para nós aqui, ó, 12.000 por 25.000, certo? Isso eu conferi com a ferramenta de distância. Mas óbvio que se eu clicar em cima da minha malha, vai abrir essa caixa aqui, ó, dos eixos. E aqui eu já tenho, então, aqui, ó, a distância 25.000 por 12.000. Ok? Vamos lançar, então, agora, né, continuando ainda nessa mesma ferramenta, eu clico aqui no ponto de origem, então digito 0,0, Enter. Então, foi lá para o ponto de origem de novo. Agora ele pede
o ponto final. Mesma coisa, o ponto final vai ser exatamente aqui, ó. Agora eu estou no eixo Y. Bom, vai ser o ponto final, vai ser aqui. Agora ele pede para definir o grupo. Aí o grupo é o oposto, né? Se eu comecei aqui no Y, o grupo vai ser no eixo X, aonde ele vai lançar então os eixos na coordenada X. Então clico aqui, né? No final aqui do eixo X. E vou fazer a mesma coisa. Vou digitar, como tem 12.000, vou digitar 4.000. Vamos fazer 3 lances, né? 4, 8, 9, 10, 11, 12. Então 4.000. Vou colocar mais 4.000 e mais 4.000. Esse é o grupo, né? Pronto, encerrou. Vou dar um Enter. Pronto. E aí fechou a nossa grade aqui, olha. Tá vendo? Então nós temos à frente do nosso galpão 12.000. Né? Depois você volta, põe um slow lá, bem lento, para você observar como é que foi feita essa grade. Né? Então nós definimos aqui 12.000 por 25.000. Uma ele pede o ponto final, que é a distância, e a segunda etapa ele pede o grupo, que é no eixo oposto. Né? Então nós fazemos o grupo. E na segunda etapa foi exatamente isso. Eu vim no Y para definir o ponto final e no X para definir o grupo, que no caso aqui é esse grupo de 4 eixos. Certo, pessoal? Agora vamos lá analisar, né? Se eu colocar aqui, ó, clicar em cima do View Cube, eu tenho a minha malha aqui, ó, tá vendo? Bacaninha, olhando ela de frente. Vamos colocar aqui, clicando aqui no cantinho, eu tenho ela aqui em três dimensões, né? Onde eu tenho x, y e z da coordenada. Este comando aqui, ele tem um sinalzinho de menos, né? Então, o que significa isso? Vou clicar aqui, então, se eu clicar, por exemplo, nesse eixo aqui, que é o eixo 2, tá vendo? E der um Enter, observa que ele tirou o eixo. Então, olha, o sinalzinho de menos indica justamente isso, que ele vai tirar um eixo, se eu quiser extrair, né? Vamos dar um Ctrl Z para retornar. Agora, e esse outro aqui com sinalzinho de mais? Bom, só pode ser para acrescentar. Então, eu clico nele e ele pede para qual será o grupo do eixo, né? Então, o grupo do eixo vai ser aqui. Vamos no 2 mesmo. Cliquei aqui, certo? Dou um Enter. E ele pede qual número de eixos, né, que eu quero acrescentar. Vamos supor que eu quero acrescentar, né, aqui tem 5.000. Vamos supor que eu quero acrescentar mais 2 eixos, né, na distância de um de 1.500, né? Na verdade ele pegou os dois, né? 2 de 1.500, né? Então eu defini 2 eixos de 1.500. Então vamos lá, vamos conferir aqui, DI de distância. Quando eu clico aqui, ó, tá vendo? 1.500. Certo? E aí eu vou clicar novamente, né? DI de distância, eu vou clicar aqui, ó, também 1.500, tá vendo? Tá vendo? Ele lançou mais 2 eixos de 1.500, certo? Com base nesse primeiro eixo que eu cliquei. Ctrl Z novamente. E agora, para que serve esse outro aqui, né? Essa outra malha. Ou melhor, esse outro comando. Esse outro comando aqui, ele recorta eixos. É como se fosse o comando trim do AutoCAD. E esse aqui é como se fosse o comando extend do AutoCAD. Ele estende. E o procedimento é o mesmo. Quando eu clico aqui no trim, ou melhor, neste comando aqui de recortar eixos, vamos supor que eu seleciono esse eixo aqui como eixo cortante. Dou um Enter e clico no eixo 2 aqui, que será o eixo cortado. Tá vendo? Ele cortou, né? Então eu defino um eixo como um eixo cortante e clico no eixo que eu quero cortar. Agora, esse aqui, que é o Extend, né? Estender eixos, eu clico e eu seleciono aonde eu quero que se estenda o eixo. Eu quero que esse eixo 2 se estenda nesse último eixo aqui, que é o eixo 1. Seleciono o eixo 1, dou um Enter e agora eu vou aqui no eixo 2. Ó. Pronto. É clicar e dar um Enter. Tá vendo? Ele estendeu. Notou como é prático? Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos utilizar, logicamente, a ferramenta mais, né, de malha mais comum a ser usada, que é essa aqui, olha, que é o
comando de malha de construção. Eu clico no comando de malha de construção, 0,0, pronto. Amarrou aqui no ponto de origem, certo? E eu vou digitar 12.000, que é a frente do galpão, né? Suposto galpão, vírgula 25.000. E dou um Enter. Pronto, já está aqui lançado, então, a largura e o comprimento. Porém, né, não está com as mesmas divisões, né? Havia feito no eixo Y aqui 25 divisões, né, nesse grupo. Vamos dar um clique aqui, né, clicando nesta linha aqui do eixo X, que é o grupo aqui o grupo do eixo X, nós vamos definir aqui 5 distâncias, né? São, ou melhor, 6, número de 6, né? 6 eixos, que serão 5 distâncias de 5 metros. Ok? E agora nós vamos clicar no outro grupo, que é no eixo que se encontra na coordenada Y, certo? 2 cliques, vai abrir de novo aqui, ó. E agora nós vamos aqui em grupo também, e nós vamos definir, já está definido aqui, 4 eixos com 3 divisões de 4.000. Certo? Pessoal, é muito simples, né? Aí no